Olá, tudo bem? Você está na TV FIB, pelo canal 14 da NET e também aqui no cenub.com.br e assistindo mais uma edição do FIB Produz, apresentando sempre os trabalhos feitos pelos alunos de comunicação social das Faculdades Integradas de Bauru. Você confere hoje um bate-papo com o Augusto Zago. Ele fez um documentário sobre a história da prainha de Itapuí. E aí as pessoas, eu vivi essa época e algumas pessoas assim, na hora que assistiu o teaser falou, nossa, eu tô emocionado aqui, sabe? Mais detalhes desse bate-papo daqui a pouquinho, não saia daí. Fala galera, eu sou a Nath Graciano e esse é mais um FIB Dicas. Um curso que tem tudo a ver com FIB Dicas, aqui e atrás das câmeras. Vamos conhecer a produção audiovisual, bora lá? Hoje em dia todo mundo pode fazer o seu próprio vídeo, mas nem todo mundo sabe fazer um bom material, não é mesmo? Por isso a FIB criou um curso tecnológico de 2 anos e meio justamente para isso. Para você criar os seus próprios roteiros, captar áudio, imagens de qualidade e produzir. Mas gente, não é só prática não, tem teoria também. Professora, produzir vídeos é uma arte? Sem dúvida, né? E não adianta ter todo o equipamento do mundo, toda a tecnologia disponível, se não tiver um olhar treinado esteticamente, né? Então os alunos aprendem a treinar esse olhar aqui, e não só a questão do olhar, mas também a questão do som, da audição, qualidade de som, produzir, selecionar boas trilhas para que casem com as imagens, que tenham a ver com o ritmo de cortes das imagens também. E a estética anda junto com a tecnologia, né? E a melhor maneira para aprender a teoria é ir praticando, que é exatamente o que a gente faz aqui na FIB. E no final do curso, os alunos desenvolvem um projeto como um curta-metragem que vocês estão vendo agora. Bem legal, não? Bom, acho que a melhor coisa disso daqui na FIB é que os alunos estão mais ou menos no mesmo universo que você e você tem um acesso livre desde a administração e aos professores. É legal que você tem contato com coisas que normalmente você não se vê, tipo o laboratório de Mac, o estúdio em Chroma Key. Bom, aqui na FIB eu pude construir várias amizades, inclusive levar isso para a vida profissional. Estudar na FIB? Diferencial. Produção audiovisual. Você curtiu, né? Também, gente. Se você quiser saber mais, é só acessar o site da FIB, fibbauru.br. É só BR mesmo, gente? É isso mesmo, produção. Olá, tudo bem com você? Nós estamos na TV FIB apresentando para você o FIB Produz. Hoje, o Augusto Zago conosco para falar sobre a cidade dele, a prainha de Itapuí. Augusto, obrigado por ter vindo. Então, Augusto, começa falando para a gente sobre a cidade, né? Quer dizer, você vem para cá todo dia para Itapuí, né? Itapuí é uma cidade muito bonita, né? Uma estância, né? Sim. Então, todo dia eu pego ônibus, venho até a FIB e Itapuí, por não ter nenhuma faculdade lá, o transporte é gratuito, por lei. Então isso é algo que ajuda bastante também. Nossa. Isso é um projeto que está previsto na lei. E Itapuí é uma cidade assim, que tem bastante polo industrial, é uma cidade que está em desenvolvimento, está se expandindo, né? Tem por volta de 13 mil habitantes, não é tão grande igual Bauru. Sim. E o ponto que eu quis retratar no documentário que a gente fez aqui na FIB foi a prainha da minha cidade, que era um ponto turístico que teve o seu auge lá para a década de 80
E começou a surgir bastante interesse da região, Pederneiras, Bauru, outras cidades frequentar esse espaço. Tem várias fotos mostrando aquele lugar lotado. E hoje é um lugar que não tem mais tanta frequência como antigamente, que foi ficando abandonado. E através do documentário eu falei, vou pegar esse recorte e eu vou investigar ele. Legal. E foi para uma disciplina de documentário? Isso, foi a disciplina da Terezinha, na época, que começou de uma maneira bem simples, assim. Era 2015, no primeiro ano de faculdade, falei, bom, vamos gravar com um historiador. E aí eu fiz aquela entrevista e, de repente, ela deu mais uma chance da gente estar ali trabalhando em cima do documentário. Falei, vamos expandir, vamos investigar mais. Aí tinha a pesquisa do pessoal da USP, o pessoal da Unesp, tinha pesquisa científica falando sobre a prainha, pesquisa turística. Eu entrevistei pessoas na rua, assim, sabe, de conversar. Tipo, você tá andando, você conversa com alguém, então, você frequentava a prainha, não sei o quê. A pessoa já começava a falar e não parava mais, e ia. Porque tinha fim de semana que tinha 40 ônibus, e eu fui investigando, né, conversando com o pessoal que viveu aquela época, e eu percebi que o documentário poderia se expandir, né, conforme o meu crescimento profissional. A matéria que a gente ia absorvendo, né, o conteúdo que a gente ia absorvendo, a maneira de fazer a entrevista, de fazer um roteiro para documentário. E aí eu tentei ir além, assim, das minhas próprias capacidades mesmo. Legal. E começou com a matéria da professora Terezinha Mestrinelli de roteiro. E como é que foi a evolução do desenvolvimento, né, o desenvolvimento do documentário propriamente? Porque a gente estava falando aqui, né, eu me lembro de um outro enfoque quando nós estávamos tendo aula, né? Então, explica para o público, não é? Como é que você estar com o planejamento de um documentário e o próprio documentário te absorver de tal maneira que você tenha que mudar o foco? Teve uma mudança muito drástica, porque na minha primeira entrevista eu tinha um conhecimento muito básico e muito popular do que foi a prainha. Aí no decorrer da aula, eu peguei um comecinho ali também da aula do Fernando, professor de documentário, ele começou a dar algumas outras informações que foi ajudando na investigação do assunto que eu queria abordar. E eu vi que minha proposta estava um pouco temporal demais. Porque um recorte do documentário, você tirar uma foto ali de um lugar que tem lixo jogado, é um recorte, o resto pode estar perfeitamente limpo, em perfeito estado. Então, esse é um dos perigos do próprio documentário, né? O Fernando fala bastante disso com a gente. E aí eu comecei a perceber, tipo, a prainha é muito mais do que a gestão atual, ela é muito mais do que a gestão passada. Ela tem um motivo para ter começado e ela tem um motivo para ter um declínio. Então, vamos investigar isso e tentar abordar isso de uma outra forma, mais atemporal, que mostre, através das fotografias, como foi aquele lugar, que mostre depoimentos bem, assim, entusiasmados de pessoas que viveram naquela época. E não só uma questão muito ali, hoje a prainha é assim. Então, digamos assim, que eu tentei trazer um pouco de luz, tanto para as gerações que estão vindo, né, e para o pessoal da escola. Porque na minha época de escola, eu soube muito pouco. Eu sei que existe uma ponte que está submersa no rio até hoje, que liga Itapuí a Boracéia. E aí a hora que você fala isso, você fica, caraca, né? Eu estou assim agora. Uma ponte submersa. E aí, tipo, beleza, mas o que mais além disso, né? É a história da nossa própria cidade. E aí tem um livro que fala um pouco, que aborda outras questões, e eu fui vendo que ia tomando proporções cada vez maiores, sabe? Não é a questão de um motivo só, que é um motivo popular que todo mundo fala, tem vários fatores influenciando. E aí essa investigação começou a se expandir e não parou mais, né? Poxa, que legal. Só para uma dúvida antes da gente mostrar para o pessoal de casa um pouquinho do documentário. A prainha surge porque houve uma inundação, é isso? Isso. Teve a barragem que foi construída entre Boracéia e Bariri, e aí essa ponte ficou submersa e começou a surgir um interesse turístico naquele lugar. As pessoas começaram a frequentar naturalmente, não era nada planejado. E de repente estava dando certo. E aos poucos, no decorrer dos anos, a prefeitura foi dando algumas investidas e tudo mais. É bem bacana isso, assim, porque eu tenho algumas perspectivas muito grandes para o documentário, assim, porque uma situação um pouco em off, mas que se relaciona com isso, né?
Às vezes a gente quer, sei lá, reclamar, fazer uma crítica ao governo, uma crítica ao sistema, e a gente acha que a gente não pode fazer nada para mudar o nosso espaço, né? E não, tipo, um exemplo disso, a minha rua era uma rua recente da cidade, ficou 3, 4 anos sem luz. E de repente se mudou uma pessoa ali que passou um abaixo-assinado. Em menos de um mês tinha luz na minha rua. Então, assim, ninguém nunca foi atrás. E é o mesmo caso da prainha. Às vezes é questão das pessoas se juntarem para analisar o que aconteceu naquele lugar e como ele pode se transformar, mudar, para todo mundo estar aproveitando aquela área de lazer. Bacana. Vamos dar uma olhadinha no documentário do Augusto. Augusto, você fez sozinho? Foi, no caso, muita coisa eu fiz sozinho, mas eu tive a ajuda do Fernando e de alguns colegas meus na hora de segurar o microfone, gravar as entrevistas. Mas foi um documentário bastante que eu tentei levar nas costas, assim. Legal. Então vamos ver um pouquinho do documentário do Augusto Zago e a gente volta daqui a pouco. E já voltamos aqui na TV FIB pelo canal 14 da NET e também pelo cenub.com.br. O FIB produz. Você acabou de ver um trechinho do documentário do Augusto Zago sobre a prainha de Itapuí. Augusto, só para a gente encaminhar aqui a entrevista para o final, eu queria que você fizesse um retrospecto assim, né, da importância dessas leituras, que você já acabou até fazendo de uma maneira indireta, né? Mas eu queria que você falasse para a gente, primeiro do seu interesse pelo audiovisual e de qual foi o impacto disso na cidade. Certo. Porque você já mostrou, né? Não, você não mostrou? Ele tem exibição de estreia agora para o comecinho de abril. Ah, tá. Abriu um local na cidade para estar apresentando obras audiovisuais, que é o Centro Cultural. Uhum. Com um espaço ali de um pouco mais de 100 poltronas, mais ou menos, mas já é um espaço. Claro, claro. E um espaço assim que a cidade necessitava, né? Para estar mostrando filmes, projetos culturais, pequenas peças de teatro. E na hora que eu já estava sabendo ali que aquilo ia abrir, eu já comecei a conversar, né? Ó, tem um documentário que fala sobre a praia, dá para trazer ele, né? É um assunto assim que nos grupos de redes sociais, Facebook, a cidade está sempre falando da prainha. Que legal. E aí eu vi essa necessidade, assim, as pessoas precisam de alguém que represente uma pauta ali, tipo, que é muito frequente, né? Eles estão o tempo todo falando, por que isso aconteceu, por que isso está assim, como era antes, como é agora. Aí, de repente, surgem algumas fotos jogadas, assim, daquele lugar lotado de pessoas. E todo mundo, assim, que vive a prainha dos dias atuais pensa, caraca, né? Tipo, eu nunca fui lá e vi tudo isso. Sabe, barco passando, é uma imagem, assim, parece outro lugar, né? E as autoridades, então, já que você ainda não exibiu, alguém já teve alguma conversa sobre isso com você? Enfim, com quais pessoas de Itapuí que você já mostrou isso? Certo. Que já foi exibido o documentário. O que sabe que você está pensando nesse assunto? Ah, certo. No caso, eu publiquei o teaser nos grupos do Facebook e as pessoas começaram a comentar, né? E alguns comentários me deixaram bem feliz mesmo, porque a pessoa veio, nossa, isso vai ser um presente pra gente que viveu essa época. Aí começou a gerar algumas discussões e foi interessante, porque é isso, né? É levar a discussão de volta, é dar voz para as pessoas. E aí as pessoas, não, eu vivi essa época, e algumas pessoas, assim, na hora que assistiu o teaser, falou, nossa, eu tô emocionado aqui, sabe? Foram comentários bem positivos, assim. Do próprio diretor de cultura, ele assistiu também, ele ficou assim, né? Nossa, cara, eu tava lá. Ele via a foto assim e falava, eu tava lá, sabe? Legal. Foi bem bacana, assim. O que eu acho mais interessante
de tudo, e até já falei isso aqui, é que, de alguma forma, quem faz comunicação social é um leitor da sociedade. E a grande ilusão que talvez a gente carregue é que a gente possa mudar a realidade através das nossas ações, né? Mas o que a gente faz é realmente instigar o pensamento, Sim. né? Isso que eu acho que é muito Sim. satisfatório, né? Sim, dá uma sensação muito boa. E aí, como é que você faz aí uma ponte, Augusto, com você começando a se interessar por esse assunto, por exemplo, quando você estava se formando no colegial, né? O que te leva, por exemplo, a optar por esse tipo de abordagem, né? Que é a abordagem do audiovisual? Certo. Então, no caso, antes eu estava pensando em fazer filosofia aqui na FIB ou em algum outro curso. Eu estava investigando para ver alguma área que se encaixasse. Aí eu tive algumas experiências pedagógicas de ser instrutor de informática. E aí eu comecei a pensar, eu ainda não estou me sentindo por satisfeito, né? Eu sentia que eu queria expressar alguma coisa a mais. E às vezes nas palavras, no discurso, eu não sentia tanta, sei lá, que ia dar certo. E aí eu comecei a brincar um pouco com fotografia, fazer alguns retratos, e eu comecei a me sentir interessado, porque eu estava achando ali uma maneira de me expressar, através da imagem, do som, da junção poética, da montagem. E aquela maneira de se comunicar chamou muita atenção para mim. Porque eu falei assim, eu consigo direcionar um assunto para um público que eu quero, para alguma questão social, que eu quero que as pessoas tenham interesse ou comecem a participar. Enfim, a hora que eu vi o audiovisual e essas possibilidades, eu falei assim, é esse o curso que eu vou escolher. Pô, que legal. E você tem também um trabalho como fotógrafo, né? Isso. Quer dizer, são fotografias muito bonitas, inclusive. Obrigado. Que você coloca, não é? Por exemplo, no Facebook, não é? Você já tem, por exemplo, feito trabalhos profissionais com isso ou não? Ele está voltado para a produção artística mesmo? Então, nos meus Instagrams eu brinco bastante, né? Então tem muita fotografia que sei lá, expressão, assim, eu vejo aquela paisagem ou eu vou atrás de alguma coisa para fotografar. Por conta de alguns portfólios que eu fiz, bem no comecinho mesmo, surgiram várias oportunidades, assim, que eu acredito que não teriam surgido se eu não tivesse ido atrás de provar o meu valor na área, sabe? Então, assim, foram fotografias que algumas pessoas viram e começaram a elogiar, a falar, pô, que bacana, né? E por conta disso foram surgindo algumas oportunidades de freela, algumas pessoas começaram a me chamar para fotografar e foi interessante, assim, até para investigar a área. Assim, nesse momento, eu estou tentando ir mais para um lado de produtor audiovisual mesmo. Mas se eu não tivesse passado pela fotografia, eu acho que eu não estaria aqui, sabe? Eu estaria fazendo alguma outra coisa, não sei. Que bacana. E aí, esses trabalhos foram o quê? Casamentos, Foram eventos sociais? Isso, teve os eventos sociais, teve bastante ensaio de fotografia feminina que eu fiz, que é um estilo de fotografia que eu gosto muito. Teve também alguns freelas que eu comecei a fazer para gravação de clipe, de banda, alguns outros projetos que a gente fez para gravar comerciais. E assim, participando ali um pouco como freela, mas já dá uma entrada para você entender como funciona o mercado, sabe? Agora, nesse momento, assim, em termos de faculdade, eu já estou tentando me encaixar melhor. Estou trazendo de volta, né, esse documentário sobre a prainha, que já fazia um tempo que ele estava correndo, para a cidade. Tem até uma possibilidade desse documentário ser usado na apresentação de um projeto chamado... olha, agora eu não vou lembrar, acho que é Águas... Não vou lembrar, acho que é Águas do Rio Tietê, problema. Alguma coisa nesse... Caminhos do Tietê, eu acho que é esse o nome do projeto. É um projeto turístico-cultural aqui da nossa região e Itapuí está tentando ali, né, ter uma participação ativa, né, para fazer parte das cidades que estão nesse projeto. E foi até conversado, numa dessa a gente leva esse documentário, a gente mostra a história da cidade, ali 20 minutos ali que a pessoa assiste, a gente nem vai precisar falar nada, vai estar ali, tipo, através das fotos, dos depoimentos, do interesse que as pessoas têm pelo assunto. Que legal, Augusto. Acho que é bacana mesmo, você aprendeu a identificar um ponto sensível, né, da sua cidade
e que no fim das contas é um ponto sensível para todos nós que queremos, por exemplo, diversão, enfim, conhecer um pouco mais dos nossos vizinhos, né? Sim, sim. Então, parabéns. Você já está pensando no TCC, ou melhor, no seu projeto de integração, né, que é o projeto Sim, final? sim. O meu projeto de integração, ele parte da iniciativa de fazer um produto ensaístico, mais poético, um curta-metragem. Também está sendo realizada na minha cidade, mas é uma obra de ficção, não é mais uma obra documental. Mas assim, também estou usando o espaço da cidade e a minha pesquisa ela faz proveito de bancos de imagem. Aí existe uma quebra de expectativa muito legal, assim, né? Porque você chega numa quedinha da água lá de Itapuí, você fala, poxa, né? Aquele som da cachoeira, você está chegando próximo, você pensa que você vai chegar numa cachoeira de 5 metros de altura. Aí na minha pesquisa eu faço proveito da montagem e dos bancos de imagem e pego uma imagem da cachoeira de 4 metros de altura. Então existe essa junção, essa quebra de expectativa, esse uso da montagem, né, da montagem construtiva. E aí eu estou investigando e tentando ficar bem especialista mesmo nesse tema da montagem em si. Pô, legal. Traz pra gente ver. Vou trazer. Bom, obrigado, Augusto, por Obrigado. ter vindo e parabéns pelo trabalho. E, assim, o que eu conheço, né, o seu trabalho de fotografia, por exemplo, é muito sensível e acho que, enfim, deve ter uma coisa muito bacana aí para você crescer, né? Enfim, depois da faculdade, né? Termina agora no meio do ano, né? Isso. Então, parabéns e boa sorte no Pipa. Obrigado, viu? A você que esteve conosco até agora, pelo canal 14 da NET e pelo cenub.com.br, muito obrigado pela companhia. Volte conosco semana que vem. Curta também as nossas redes sociais no YouTube e no Facebook também. Encerrando a edição 2017, nós trazemos sempre um programete feito pelos nossos alunos aqui. Você vai conferir o Cozinha Universitário, mais uma edição feita pela Lia Bali. Muito obrigado pela companhia e até mais. Olá pessoal, eu sou Lia Bali. Sejam bem-vindos a mais um Cozinha Universitária, onde você se livra do miojo com salsicha. Nesse friozinho que está chegando, assistir um filme comendo uma pipoquinha é muito gostoso. Então hoje eu vou ensinar para vocês uma pipoca de chocolate de micro-ondas muito fácil e muito mais gostosa do que aquelas compradas no mercado. Vamos aos ingredientes? Nós vamos precisar de 4 colheres de sopa de água, 2 colheres de sopa de chocolate em pó, 4 colheres de sopa de açúcar e meia xícara de chá de milho para pipoca. Bom, então para começar a gente precisa de um recipiente largo e que possa ir ao micro-ondas. Então, primeiro a gente pega a água, o açúcar e o chocolate em pó e mistura bem. Depois a gente adiciona o milho e mistura para todos os milhos ficarem com calda. Então a gente vai levar para o micro-ondas por mais ou menos 7 minutos. Mas esse tempo pode variar para mais ou para menos, dependendo da marca e a potência do seu micro-ondas. Depois é só aproveitar.